Mas essa palavra, ela tem um nome, eu coloquei o nome dela de Confiadas na Graça. Então, nosso tema é coroadas, mulheres coroadas de graça, mas o tema da palavra é mulheres confiadas na graça. E ontem, quando a gente estava começando a nossa reunião, que eu estava aqui abrindo a reunião, eu abri nesse texto, que é o texto da nossa conferência, né? Que é de Salmo 103:4, que o Senhor começa nos divertindo, a irmos, né, para a presença do Senhor, a cultuar o Senhor, a bendizer o Senhor por tudo que Ele nos fez. E aqui o texto fala, né, que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor perdoa as nossas iniquidades, Ele sara as nossas enfermidades, e Ele coloca aqui aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e depois Ele nos redime da cova. Quantos foram redimidos aqui? Saíram das trevas e foram para a luz. Amém? Mas o texto não acaba aí. No verso 4 ele fala: Ele te coroa de graça e misericórdia. E nós compartilhamos aqui ontem que no original essa palavra graça significa cerco. É um cerco, é um anel de proteção, é um anel de fogo no original que nos envolve. Envolve de quê? De graça. E o que é graça? Graça no original é bondade. E eu gostaria nessa manhã de lembrar você que Deus é bom. De lembrar você que as circunstâncias, elas não determinam um amor de Deus. Que o amor de Deus, ele já foi derramado no nosso coração e que ele já foi expresso através de um sacrifício eterno. E que nós não vamos andar mediante aquilo que nós vemos, porque nós já fomos coroadas. Nós não seremos. Fala comigo, eu não serei. Mas eu já fui coroada de graça e de bondade. Fala comigo, eu já fui cercada. Eu já fui completamente envolvida com a graça e com a bondade de Deus. Sabe, isso nós precisamos trazer à memória. Porque as circunstâncias muitas vezes vêm para nós e elas aparecem a nós e muitas vezes nós nos esquecemos desse fato, que é realmente um fato, que nós já fomos abençoados e fomos coroados de graça. O ano passado a pastora Luísa recebeu uma palavra profética para nós como igreja e nós cremos que esse é o ano da bondade do Senhor, amém? Mas no início desse semestre e no decorrer desse semestre, algumas coisas foram acontecendo com muitos de nós, né, com alguns supervisores. Nós tivemos a perda do pastor Marcelo Duarte, o nosso pastor de Caldas Novas, supervisor na Vinha Goiás, converteu comigo, né, ele era meu amigo da canoagem, a gente ímpio ainda, antes de converter, eu praticava canoagem, né? Não era profissional, mas era um esporte, cheguei a competir, e ele também, meu amigo, a gente viajou muitas vezes, antes de conhecermos o Jesus. E eu participei desse processo de conversão da vida do pastor Marcelo, tinha um amor muito especial, um carinho muito especial por ele. Então, nós perdemos o pastor Marcelo, depois tivemos problema com o pastor Jadson, que é um outro supervisor ali em Tumbiara, da Vinha Goiás, teve um problema, né, na cabeça, sério, e chegou a quase falecer, e os médicos falaram que foi um milagre. E de lá para cá, algumas intercorrências, né, algumas situações assim, de pessoas muito próximas, de pastores, de supervisores, que vão acontecendo, que têm acontecido, que às vezes você se depara, e talvez na sua própria vida, você tem se deparado com esses momentos difíceis, que você para e fala, mas cadê o ano da bondade? Parece que o pastor Luiz liberou uma palavra, parece que eu não estou enxergando. Eu vim aqui, nessa manhã, dizer para você que este é o ano da bondade, e de que o fato é que você já foi coroado de graça. Você já foi coroado, queira as circunstâncias ou não. Pastor Warner, hoje de manhã, ministrando, ele falou tanta coisa que estava no meu coração, que eu cheguei a escrever de novo. Ele falou o seguinte: Deus está levantando um exército de mulheres no Brasil que são fortes na oração, que serão instrumentos de Deus para gerar e trazer o maior avivamento e a maior colheita antes da volta de Jesus. Falou isso. Quantos creem que Deus tem isso para nós? Depois ele continuou falando que as mulheres que Deus quer levantar como um exército
né? Que não são 400, quantas são? Profeticamente nós cremos que vai ser mais, amém? Porque abaixo e dentro de cada uma de nós que está aqui, existem milhares de mulheres que estão através de nós, sendo discipuladas e que também vão ser geradas através de nós. Então essas mulheres fazem parte desse exército. E ele falou o seguinte: esse exército de mulheres é um exército que eles não vão chorar pelos seus problemas, que eles não vão focar nos seus problemas e nem nas circunstâncias, nem naquilo que eles veem. Por quê? Porque eles vão focar no coração de Deus. Quem ouviu essa palavra aqui hoje de manhã? Eles vão focar naquilo que está no coração de Deus. Irmãos, quando eu ouvi aquela palavra, é tudo que eu quero falar. O Espírito testificou. E eu queria que passasse para nós rapidamente na Bíblia online, aí por favor, Hebreus 12, que esse versículo não está, porque Deus falou comigo hoje de manhã. Deus faz isso, né? Então, abre aí, por favor, Hebreus 12, verso 1, a Bíblia diz: portanto, amém? Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Oh, glória a Deus! Então o texto fala o seguinte: nós temos uma nuvem de testemunhas que estão olhando para nós. E eu creio que essa nuvem de testemunha é o mundo espiritual. São demônios e são os anjos que eles estão, há uma expectativa de falar como é que ela vai reagir. Como é que vai ser agora, diante dessa circunstância? O que vai acontecer? Ela vai parar, ela vai retroceder, ela não vai continuar, ela vai chutar o balde. Aí, né, do outro lado, tem aqui outra nuvem de testemunha. Ela vai vencer, ela vai crescer, ela vai ultrapassar essas resistências, ela vai chegar lá no outro lado, ela vai cumprir o propósito. Existe uma nuvem de testemunhas, sabe, ao nosso redor, estão olhando para nós, e a Bíblia diz que nós precisamos nos desembaraçar. Desembaraçar, sabe o que é tirar? O que é o peso? E no original, hoje de manhã eu olhei, o peso é estorvo. Sabe o que é estorvo? É tudo aquilo que te impede, que te embaraça, um obstáculo, que tenazmente te prende. Sabe o que é tenaz? Cola tenaz, quem conhece aquela cola tenaz? Tenazmente significa que gruda. Então aqui a Bíblia fala que nós temos uma carreira, nós vamos correr, amém? Rumo aos 300.000 crianças que vão ser evangelizadas, nós vamos correr rumo ao propósito, nós vamos correr rumo àquilo que Deus, aos sonhos, os planos de Deus para nós. Mas antes de chegar lá, para você correr, você tem que tirar o peso. Você tem que arrancar, você tem que falar sai, você tem que se posicionar, e você tem que se posicionar no momento que você está, na circunstância que você está passando. Tem uma história que você conhece, eu vou falar, você deve se lembrar. Quem conhece a história dos 3 porquinhos? Famosa. Tem a ver com isso que eu quero dizer. Era uma vez uma história de 3 porquinhos e um lobo. O lobo vinha muito ferozmente para soprar e para destruir a casa desses lobos e roubar eles e comer eles. Então, primeiro fez uma casa de palha. Muito bem, vocês estão ótimos contadores de história. E naquela casa de palha ele ficou escondidinho. Aí o lobo não vai me pegar. Chegou o lobo e falou: vou te comer. Quer ver? Soprou. O que aconteceu com aquela casa? Caiu. O que o lobo fez? Saiu correndo. Eu vou me abrigar naquela outra casa, na casa de madeira. E falou: aqui eu estou seguro. E chegou o lobo e falou: agora sim eu vou comer 2 porquinhos e vou matar minha fome, porque eles estão juntos na mesma casa. E soprou. O que aconteceu com aquela casa? Caiu. O que esses 2 porquinhos fizeram? Desesperadamente correram para a terceira casa, que é a casa construída de tijolos. Aquela casa tinha uma argamassa, aquela casa estava firmada na rocha, e vinha o lobo, ele falou: agora são 3 porquinhos, eu vou matar a minha fome, vou ficar muito satisfeito, que delícia. Ele achou que ele ia ganhar. Aí ele chegou e soprou, né? Naquela casa. O que aconteceu? Nada. Fala comigo, nada. Porque aquela casa estava firmada na rocha. Deixa eu te falar uma coisa. Como está a construção da sua casa? Como está a construção da sua fé? Do seu ministério? Quando o primeiro vento vem, você faz o quê? Você se deixa ser engolido, devorado?
Ou você constrói uma casa na rocha, firmada, com estacas firmes, que pode vir um vento, o tsunami, a tempestade, que não vai cair. Sabe, eu quero compartilhar com você uma palavra. Meu alvo nessa manhã, minha oração é que a sua fé seja alargada, é que você seja posicionada no lugar que Deus te plantou, que Ele te estabeleceu, amém? Palavra de Deus em Isaías, no capítulo 54, eu coloquei alguns versículos aqui para facilitar. Volta, por favor, não sei o que está acontecendo aqui. É porque eu... Passa para mim, parece que não está funcionando. Isaías, pode deixar, Isaías 54, 2, 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças. Olha para mim e fala comigo, não impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, porque a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Uau, que promessa! Deixa eu dizer uma coisa, existem cidades assoladas esperando por nós. Existem famílias assoladas que estão desesperadamente esperando por nós. Existem crianças assoladas, desnutridas espiritualmente, naturalmente, abandonadas, esperando por nós. E a Bíblia diz então que o Senhor vai nos entregar essas cidades. Nós vamos povoar essas cidades, nós vamos conquistar essas cidades. Quantos creem nessa promessa? Mas a Bíblia, antes da promessa, ela nos adverte. Antes de tomar posse da promessa, o Senhor te diz, não impeças. Não impeças, porque nós podemos impedir. De que maneira que nós podemos impedir? Todas as vezes que nós permitimos que as circunstâncias que vêm, elas nos parem, elas nos desanimam, elas nos roubam as forças, o vigor e o ânimo. Todas as vezes que nós percebemos isso, que nós lidamos com circunstâncias difíceis, que muitas vezes são muitas, circunstâncias familiares, circunstâncias de enfermidade, circunstâncias diversas, que vêm para roubar a nossa força, e quando você percebe, você está fraca, você está sem disposição, não tem disposição nem para acordar, disposição nem para orar, porque minou, porque roubou, porque sugou. Sabe, a palavra de Deus fala que nós temos cidades para possuir, nós temos nações para possuir, mas nós não devemos impedir. E nessa tarde eu quero dizer para você, sabe que o Espírito de Deus está aqui. O que eu sinto no meu espírito, quando eu orava, é que Deus vai desamarrar correntes, vai soltar pés que estavam presos, mãos que estavam atadas, correntes, sabe, algemas que estavam atando mãos e pés, serão completamente libertas nesta manhã, porque o espírito de ousadia e de fé será liberado sobre nós, amém? Olha que lindo aqui em 1 Pedro, aqui no capítulo 5, verso 8 ao 10, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois, não fala que você não vai sofrer não, a Bíblia fala que no mundo passareis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo, a Bíblia fala, depois de ter sofrido por um pouco, só um pouco, não vai ser muito, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Oh, glórias! A promessa de Deus para nós é que nós possamos, depois de ter passado pelo que for, nós vamos ser fundamentadas. Eu gostaria de estudar cada aspecto dessa parte desse versículo. Verso 8 fala, sede sóbrios e vigilantes. A palavra sóbrio no original significa calmo e sereno, de espírito controlado. Olha que lindo. A palavra sóbrio significa calmo, sereno, de espírito controlado. Mas como assim, pastor? O diabo está do meu lado,
rugindo, mandando enfermidade, mandando circunstâncias, acusação, tanto de coisa, problemas sérios, financeiros, dívidas. Como é que eu vou então ficar sóbrio, calmo, sereno, de espírito controlado? Sabe como? Confiada na graça. Porque o texto fala, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Quantos foram chamadas aqui? Deixa eu te falar, aqui fala, o mesmo que te chamou à sua eterna glória. Aquele mesmo que te salvou é aquele mesmo que te conduz em triunfo. Aquele mesmo que com mão poderosa te arrancou das trevas. Só você sabe de onde Deus te tirou. Eu também sei de onde Deus me tirou. É o mesmo Deus que te fará pela graça passar pelas circunstâncias. Porque o texto fala, né? O Deus de toda graça que chamou da eterna glória, Ele vai fazer isso. Então eu vou permanecer sóbrio, né? Calmo, de espírito controlado. Não é calmo, deitar no sofá e falar, tá bom, Deus, faz o que o Senhor quiser. Não, é uma postura interior, é uma atitude no espírito, de confiar na graça, de confiar que Deus é bom, de confiar que ninguém pode ser maior que Deus, de confiar que a mão de Deus é poderosa, que se por um caminho o diabo se levantou contra mim, por 7 ele foge de mim, de confiar que Deus é um Deus de amor, que Ele tem a minha vida na palma, nas mãos deles, e nós somos as meninas, as pupilas dos olhos do Senhor, ninguém pode tocar. Ele pode tentar tocar nas suas finanças, tentar tocar em circunstâncias, mas Ele não toca em você, porque nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Esse espírito, essa condição serena, é algo gerado pelo Espírito, é algo que diante das circunstâncias, que aparentemente é algo desesperador, você olha para mim e fala, pastor, você não sabe o que eu estou passando. É desesperador, é assustador, é assombrador aquilo que eu estou passando. É um diagnóstico maligno, é uma dívida impagável. Não importa o que é, o Deus de toda graça que vos chamou, Ele é poderoso para operar em qualquer circunstância. Sede sóbrio e vigilante. Você tem um espírito controlado. Como? Eu vou parar e vou respirar, e eu vou para a presença de Deus, e eu vou confessar a palavra, eu vou falar, estou nas tuas mãos, eu confio em ti. Salmo 46, fiz uma coletânea do 3 ao 5, 9, 10, eu amo confessar esse salmo, fala, ainda, pode deixar que eu leio, você só acompanha, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais, jamais será abalada. Ele põe termo à guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dá uma respirada aí, dá uma respirada bem forte. Aleluia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu vejo, não importa o que eu ouço, o que importa é que Ele é Deus. O que importa é que a mão dEle é poderosa. E a Bíblia diz que Ele põe termo à guerra na sua vida. Oh, mas como eu orei esse salmo, esse semestre, esses dias. Ele põe termo à guerra. Sabe o que significa isso? Ele põe fim à guerra. Pastor, mas parece que eu jejuo, que eu oro, que até a orelha bater palma, como diz o pastor Marcelo. O negócio parece que não responde, parece que eu não vejo. Ele põe termo à guerra. Que guerra? A sua guerra. Ele põe termo, Ele põe fim. E teve dias, circunstâncias na minha vida, que eu fui orar, e eu entrava em uma, depois entrava em outra, às vezes eu via circunstâncias, eu via discípulos passando circunstâncias, eu falava, Senhor, cadê a graça, cadê o ano? Estou querendo ver. E eu comecei a clamar, o Senhor põe termo à guerra, o Senhor põe termo a essa guerra, o Senhor vai pôr fim nessa guerra. Eu chamo a existência que essa guerra agora encerre em nome de Jesus. Eu chamo a existência que os meus pés sejam desatados, as minhas mãos sejam desatadas, porque eu vou correr rumo ao propósito. Falei, Senhor, eu não vou chorar por causa de problema, eu não vou chorar por causa de enfermidade, eu não vou chorar por causa de dívida, não vou chorar por causa de nada desse mundo, eu vou chorar por causa do teu propósito. Eu falei para Deus, eu vou chorar, e eu quero que as minhas lágrimas, como uma palavra que a pastora Márcia tem, né, que do preço das nossas lágrimas, eu vou chorar, é para arrancar a gente do inferno. Aí, Pai, eu choro com gosto,
Mas eu me recuso, e eu quero dizer isso para você, se recuse a chorar por as coisas dessa terra. Se que recuse a chorar por as coisas que vão perecer, porque as coisas que se veem, elas são perenes, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu fiz uma decisão, eu tomei uma atitude na minha vida, eu não vou chorar pelas coisas dessa terra. Se eu tenho casa, eu não tenho, se eu tenho isso, eu não tenho, eu não vou chorar por isso, eu vou chorar para o reino de Deus. Porque quando eu oro pelo reino de Deus, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Tomei uma decisão. E eu quero dizer isso para você. Sabe, lá no sacrifício, no tabernáculo, a palavra de Deus fala que os sacerdotes, você deve se lembrar de estudar ali, né, tinham muitos móveis, tinham muitas circunstâncias, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, ali os sacrifícios, as cerimônias. Mas você vê estudando, né, como a gente estuda no seminário, ali cada item do tabernáculo, não se vê, você vê mesa, não é verdade? Você vê candelabro, ali está descrita a arca da aliança, até os itens dentro da arca da aliança, você vê um altar de sacrifício, mas não tem cadeira. Já parou para pensar nisso? Que coisa engraçada, tem a mesa dos pães da proposição, mas não tem cadeira. O sacerdote oferecia sacrifícios 24 horas, não parava o serviço do tabernáculo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o sacerdote ele trabalhava de noite, porque ele precisava oferecer sacrifício, porque ele precisava estar ali, né, na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que na nova aliança, no tempo da graça, o sacerdote, o cordeiro, que uma vez por todas se ofereceu como sacrifício, que não precisa fazer todo dia, toda hora, todo ano, a Bíblia fala que ele, depois de morrer, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. A palavra de Deus fala nesse texto, aqui, de Efésios 2, 5 e 6, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, olha a graça de novo, sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, oh glórias. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, o sacerdote não sentava, no tempo da velha aliança, ele precisava oferecer sacrifício, ele trabalhava, era a lei. Mas no Novo Testamento estamos debaixo da graça, estamos assentados com Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. E isso tem uma implicação tremenda para nós. Eu quero passar para você 2 princípios. Quais são? O princípio do assentar e o princípio do andar. O princípio do assentar é uma verdade. Eu estou assentada com Cristo Jesus nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai, acima de todo principado, toda potestade, todo nome que se possa referir. Quantos estão assentados com Cristo Jesus? Fala comigo bem alto, eu estou assentada com Cristo Jesus. Aleluia. Por que Jesus assentou? Mas ele não é um sacerdote, a Bíblia fala que o Pai trabalha, ele trabalha até hoje, mas agora está sentado, como é que é o esquema, né? Trabalhar sentado? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus sentou porque toda a obra que ele precisava fazer já foi feita. Está consumado, fala comigo, está consumado. E ele assentou, por quê? Porque está tudo consumado, está tudo debaixo dos pés dele. Mas a Bíblia diz que você está lá. Você está sentada juntamente com Cristo Jesus. Então, o princípio do sentar é você descansar naquela atitude, sede sóbrio e vigilante, de espírito controlado. Porque eu estou assentada, vai dar tudo certo. Ele está à minha frente. Ele é o Cordeiro de Deus. Está consumado. Vai acontecer. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. É com essa atitude de espírito. Mas o princípio do andar está em Efésios 4:1, que a Bíblia diz. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, fala comigo, andeis, de modo digno da vocação aqui, foste chamado. Então, o primeiro é o princípio do assentar, amém? Estamos assentados com Cristo, porque Ele já consumou todas as coisas, está tudo pronto. Mas o segundo princípio é o princípio do andar. A Bíblia fala, eu rogo, Paulo diz, eu rogo, para que você ande de modo digno. Andar como? Fala comigo, andar sentado. Quem já andou sentado aqui? Eu estava meditando nessa palavra, comecei a rir.
Falei, como assim, Senhor? Mas é isso mesmo que você está entendendo. Hoje o Senhor te diz, te convida, e Ele te diz, você deve andar assentada. Ande assentado, ande confiada na graça, ande confiada no Deus de amor, ande em todo o tempo assentada, sabendo que debaixo de você estão principados e potestades, debaixo dos pés de Jesus, amém? Depois o verso 9, vamos voltar um pouquinho para o versículo. No verso 9, lá de 1 Pedro, fala o seguinte: primeiro ser de sóbrio vigilante, depois resistir o diabo firme na fé. A Bíblia fala que nós temos um inimigo. Você tem um inimigo que está rondando, que está querendo te destruir, que está querendo minar as suas forças, que está querendo te sucumbir através das circunstâncias. Mas a Bíblia diz: resiste firme na fé. Resiste firme na fé. Pastor Reinhard mostrou mulheres aqui, que são pessoas que Deus está alistando, né? Que vão dobrar os seus joelhos, que serão fortes na oração. Sabe, e quando eu volto a dizer, quando eu estava orando e preparando essa palavra, Deus me mostrava alguns pés ainda presos, algumas mãos ainda atadas, mas que hoje eles serão desamarrados em nome de Jesus, amém? Então a palavra fala: resiste o diabo firme na fé. É a perseverança de você confiar na palavra, é a perseverança de você acordar cedo. As circunstâncias não estão dizendo, não são favoráveis, mas você pega a palavra e vai confessar, resiste firme na fé. Eu te comando, sai da minha vida, sai das minhas finanças, sai do meu marido, sai dos meus filhos, eu te resisto, porque resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então o Senhor nos manda, porque são circunstâncias que às vezes você tem que resistir. Por que tem que resistir? Porque Ele insiste. Se ele insiste, nós resistimos. Porque Ele vai fugir em nome de Jesus. 2 Coríntios 4,18, vamos passar lá para frente. 2 Coríntios 4,18 fala o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabe, hoje o Senhor nos chama a andar no novo nível de fé. Fé contra as evidências. Fé contra o que você vê. Fé contra o que você sente. Fé contra o que você ouve. Amém? E a palavra de Deus também diz, lá em Hebreus 10, 38, 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem, nós somos os da fé. Quantas são mulheres de fé aqui? Levante as suas mãos, fale isso alto. Deixa o mundo espiritual ouvir e você dizer que você é uma mulher de fé, que você não retrocede, que você não vai parar, que você não vai, sabe, negociar os planos de Deus para a sua vida. Eu sou uma mulher de fé, eu não vou retroceder. Aleluia. Sabe, nós precisamos exercer fé. E eu costumo falar, eu estive pregando lá em Brasília com a França mês passado, e eu peguei um pedacinho dessa palavra, né? Amém? Quantos estão aqui de Brasília? Foi uma benção. E eu falei um pouco disso lá, que o tema era mulheres de fé, né? Fé, a força da mulher. Esqueci não. E eu estava compartilhando isso sobre fé. Né? Fé, Hebreus 11:1 fala que é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Só que a fé, ela precisa ser exercitada, né? Você precisa exercitar a sua fé. Como assim? Você certamente vai precisar aplicar fé para coisas pequenas na sua vida. Eu me lembro que quando eu me casei, deixa eu ver aqui, 2018, né? 91, 20 quantos? Já não, a gente fez 25, 26, vai para 27 anos, não é verdade? 27 anos, e quando eu casei, muitos conhecem o nosso testemunho. Naor ficou desempregado 3 anos, não foi 3 dias, não foram 3 meses, foram 3 anos, muito difíceis. Mas o Senhor já sabia de tudo, e Ele estava trabalhando na nossa fé. Ele estava gerando um ministério naquele tempo. Eu fui para o seminário, eu costumo falar, o povo saía na hora do recreio para lanchar para o recreio. Meu recreio, sabe o que era? Choro. O povo ia para o recreio, eu abaixava. Porque eu estava no processo de ouvir a palavra, o seminário, aquela palavra ruminando e falando comigo, e eu passando por aquele desemprego, aquela circunstância. Precisava exercer fé para tudo, para fazer uma compra de supermercado.
Eu entrava no supermercado, eu tinha de comprar 2 sabonetes, uma pasta dental, um creme de leite, um sabão em pó. O Senhor sabe. Então, naquela época, a minha fé estava sendo treinada, testada. E a minha fé, eu então comecei a aplicar a fé, comecei a aprender a confissão da palavra, a aplicar fé para coisas que hoje para mim são pequenas, mas na época não era. Porque eu não tinha comida na geladeira, aquilo era algo muito grande para mim. Eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. Nunca fui de uma família rica, mas nunca fiquei desempregado. Meu pai nunca ficou desempregado, sempre tinha lá sustento. Então, eu precisei aplicar fé para coisas pequenas, que hoje eu considero pequenas, que hoje eu não tenho que fazer conta mais de sabonete, de supermercado. Mas hoje nós precisamos aplicar fé para coisas maiores. Precisamos aplicar fé para abrir igrejas. Precisamos aplicar fé para fazer uma conferência como essa. Precisamos aplicar fé para fazer uma conferência no estádio Serra Dourada com 50 mil pessoas, para tocar o mundo espiritual de Goiânia e do Brasil, e dizer que tem um povo que aqui se levanta. A nossa fé foi gerada lá atrás. Deixa eu te dizer, não desperdice as oportunidades que Deus está te dando de você exercitar a sua fé. Eu chamo que tem uma fé cascalho. Eu e minhas denominações. A fé cascalho é aquela pequenininha que você chuta, ó, ela vai embora. Depois que você vence a fé cascalho, você vai ter a fé, sabe o quê? A fé da pedra, que você fala, ai meu Deus, se eu chutar vai doer. Mas tem aquela fé que vai remover montanhas, que foi testada lá atrás. Sabe, hoje o Senhor quer dizer para você, alarga, sabe, as suas estacas, alarga a sua fé, comece a visualizar aquilo que você não vê, comece a profetizar. A Bíblia fala então naquele texto, né, ali que nós estudamos de 1 Pedro, que... Pode ir passando quando eu fizer assim. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele há de te aperfeiçoar. Fala comigo, aperfeiçoar. O que no original essa palavra aperfeiçoar significa? Significa uma ação completa. O texto fala então que depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de te aperfeiçoar, Ele mesmo há de te completar naquilo que Ele quer que você seja. Depois de ter sofrido por um pouco, ter confessado a palavra, ter estabelecido, ter determinado ali, ser sóbrio e vigilante, confiar na graça de Deus, a resistir o diabo, a Bíblia diz, você então vai ser aperfeiçoada, você vai ser completa, você não vai ser mais a mesma mulher, você não vai ter mais a mesma fé, você não vai ter a mesma autoridade. Quando você pegar o microfone, quando você for pregar, a autoridade de Deus vai ser confiada, vai ser confirmada na sua vida, porque Ele vai te aperfeiçoar. Porque ninguém pode ganhar de Deus. Ninguém ganha de Deus. Se às vezes o diabo vem para te, sabe, minar as suas forças, o Senhor usa aquilo para te aperfeiçoar. Amém? Depois a Bíblia fala que Ele vai te firmar. Firmar significa tornar estável. Sabe, uma mulher coroada de graça, uma mulher estável, uma mulher confiante, que não é uma gelatina. Misericórdia, não queremos ser mulheres gelatinas, Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos ser mulheres firmes, em todos os aspectos. Amém, irmãs? Quem tem ouvidos para ouvir, entenda e ouça. Mulheres firmes, olha para cá. Mulheres que não vão se dobrar, que não vão ser abaladas por qualquer coisa, que não vão ser abaladas por qualquer vento, qualquer sopro de qualquer lobo, mas mulheres que vão permanecer firmes na oração, mulheres que vão, sabe, perseverar e que elas vão ser firmadas na rocha, mulheres que não serão abaladas, virão as notícias, e a Bíblia diz que nós não devemos temer as más notícias, porque as boas novas já foi mencionado, maior é aquele que está em nós. Quando as notícias ruins vierem, você vai falar, não estou nem aí. Tipo, lá. Tá bom? Quando vierem as más notícias, vai fazer isso. Lá. Por quê? Porque eu sou firme. Estou firmada na rocha. Fui aperfeiçoada. A minha fé foi aperfeiçoada. Eu fui completa. Hoje eu sou uma mulher mais estável. Hoje eu sou uma mulher firme na rocha. E quando eu falo, o Senhor confirma. Sabe, quando você abrir a sua boca naquele encontro, naquela reunião de discipulado, onde você estiver, Deus vai confirmar você. Porque você não vai ser mais aquela mulher que teme, ai meu Deus, e agora? Não, eu vou enfrentar o que for, porque o Senhor está comigo, amém?
O texto fala, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de te aperfeiçoar, te firmar e te fortificar. Eu coloquei essa foto aqui de propósito. Ele vai fazer de você uma coluna forte. Nós somos colunas estabelecidas pelo Senhor na nossa casa. Minha querida, você é uma coluna na sua família. Você é uma coluna na vida do seu marido. Quero falar aqui uma palavra para as casadas. Você foi estabelecida, plantada como uma coluna na sua casa. Pode vir o vento que for, não vai derrubar, não vai destruir. Pastora, você não sabe a proporção desse vento, você não sabe o tamanho desse Deus. Aleluia! Oh, glórias! O texto fala, ele mesmo há de te fundamentar. No original, eu amo essa palavra. Depois de te aperfeiçoar, te deixar completa. Uma mulher aquela que não tinha fé, vai ter uma fé forte. Aquela que foi firmada, que foi fortalecida. Fundamentar significa estabelecer. Ele mesmo há de te estabelecer aonde Ele quer. Na sua cidade, no seu estado, no seu país, te estabelecer naquela escola que você foi plantada, naquela creche que você foi plantada, naquele orfanato que você foi plantado, naquela vila, que quando você chegou ali, o índice de criminalidade preocupava a cidade. Depois que você foi fundamentada, estabelecida, os índices mudaram, porque o reino de Deus moveu naquele lugar, porque as drogas paralisaram, o tráfico paralisaram, porque foi fundamentada uma coluna. As crianças que estavam ali esses dias, a pastora Márcia compartilhou do que Deus tem feito entre nós. Há 2 anos atrás, nós orávamos por portas. Quem se lembra que há 2 anos atrás, na conferência Mães de Milhares, nós orávamos por portas? Muitas portas. Eu me lembro de orar nos cultos, nesse púlpito, Senhor, abre portas. Senhor, nós queremos entrar. Quem se lembra disso? Pois eu quero te dizer que essas portas já foram abertas. Estão todas abertas, nós só vamos entrar por elas. Agora a nossa oração é outra, Senhor, manda os trabalhadores, porque nós vamos entrar por todas essas portas. E nesses dias, nós estávamos visitando a esposa do governador, né? A primeira dama estava conosco, e ela, então, conversando com a gente, em parceria, como nós temos uma parceria, né? A esposa do prefeito, é verdade, o pastor estava lembrando aqui. Nós temos ali uma parceria na nossa creche, com a prefeitura, e a gente conversando com ela, e ela então entendendo o nosso coração e o nosso ministério, ela nos levou num lugar que o Senhor vai nos dar. Em nome de já nos deu, né, pastora Márcia? Nós cremos. E quando a gente estava visitando aquele lugar ali, pisando a planta dos nossos pés, porque o Senhor disse que onde você pisar a planta, Ele já te deu, então Ele já é nosso pela fé. Eles falaram que aquela região, o pastor Francisco tem cela lá, a pastora Larissa, a região do portal, falou que é altamente perigosa. Eles têm celas que os meninos já nascem, a concepção deles é o seguinte, lá é o tráfico. E nós até encontramos um irmão que faz um trabalho lá, de futebol, prega para eles, e eu comecei a visualizar, né, que nós iríamos pisar a planta dos pés, o Senhor iria nos dar, e aquelas estatísticas iriam mudar. Aquelas crianças que o diabo tinha planejado um futuro, né, trágico, um futuro perdido para elas de tráfico, de drogas, de morte, seriam profetas do Senhor. Deixa eu te falar, você vai ser estabelecida onde o Senhor te colocar. Como uma coluna, como a visão que Jacó teve, como uma escada que liga a terra e o céu. Você foi colocada lá para isso. Amém? E eu queria nesta hora que você tivesse uma perspectiva. Fala comigo, perspectiva. Uma perspectiva correta de Deus e das circunstâncias. Por quê? Porque nós precisamos ter olhos de fé, independente do que você vê, do que você esteja vivendo. Perspectiva é uma coisa que depende de você. Você precisa aplicar fé nas circunstâncias. Você precisa aplicar fé no que você vê. Você precisa visualizar as promessas, visualizar Deus agindo. E Deus tem isso para nós. Tenha uma perspectiva correta, tanto de Deus quanto das circunstâncias. Não seja aquela pessoa, né, que pensa, debaixo de condenação, Deus mandou isso aqui porque Ele quer me punir, Ele quer aqui me corrigir. Não, Deus não age assim. Deus é um Deus de amor. Sabe, tudo que Deus faz e tudo que Deus nos dá é bom.
Se você não está vendo essa circunstância, vai ser transformada em grande bênção. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus transforma maldições em bênção. Então tem uma perspectiva correta de Deus e das circunstâncias. E eu quero dar testemunho de duas pessoas, dois personagens da Bíblia que tiveram uma perspectiva correta de Deus nas circunstâncias. Um deles foi José. José, a Bíblia fala que ele foi parar num poço. Todo mundo conhece a história, teve um sonho, seus irmãos ficaram com inveja, e mentiram para o pai, e ele foi parar num poço. Alguém aqui já foi parar num poço? Fala, você deve estar pensando quase isso, a misericórdia. Pois é, depois do poço, ele achou que ele ia melhorar? Não, ele foi para a prisão. Foi correr da mulher de Potifar, foi preso. Então, ele foi promovido do poço para a prisão. E lá na prisão, José estava lá, José era um homem de Deus. Sabe o que acontece? Deus viu em José alguém que punha a perspectiva correta das coisas. Deus falou, eu vou mandar um sonho, ele vai interpretar e eu tenho um propósito para ele. E o que aconteceu? Nós conhecemos a história. José ficou no Egito depois que, nesse processo, 13 anos, a história conta. 13 anos, até que seus irmãos vieram buscar os mantimentos, né, que teve uma crise de faltava mantimentos e não tinha gado, então eles vinham para o Egito buscar, e depois de 13 anos, não foi 13 dias, não foram 13 semanas, não foram 13 meses, 13 anos, José se encontra com seus irmãos. Olha o que ele fala para eles. Quando, eu coloquei um texto para você entender, quando ele encontrou com seus irmãos, ele não ficou lá jogando na cara deles, vocês, né? Agora sim, vocês vieram comprar comida aqui? Pois é, agora eu vou te dizer com quantos paus se faz uma canoa, né? Agora eu vou ver então, você vai ver que você pediu, você fez isso comigo, agora eu vou te retribuir. Não foi com essa atitude. Olha o que José fez. Vamos ler aqui o texto, Gênesis 45, do 4 a 8. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, o que José diz para os irmãos? Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Vocês estão achando que foram vocês que me jogaram no poço? Vocês estão achando que foram vocês que foram responsáveis, e que depois eu fui preso? Não, Deus providenciou todas as coisas, porque Deus é bom, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se está ruim, se está muito ruim, é porque vai ficar muito bom. Se, sabe, ele tem pintado uma situação tenebrosa, é porque Deus vai sobejar na sua vida. Sabe, José não foi lá tirar satisfação com seus irmãos, ele diz, foi Deus que fez isso, porque Deus tinha a minha vida como um governador. Deixa eu te falar, você foi levantada como uma rainha naquele lugar que você está. Você foi plantada pelo Senhor, por isso tem uma perspectiva correta de Deus, tem uma perspectiva correta das circunstâncias. Veja Deus agir nas circunstâncias para que Ele seja glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado o dia que você não for nada, um José, um 0 na esquerda, se tornar um governador. O dia que você se levantar na sua cidade, naquela instituição, naquela igreja onde Deus te levantar, e todos verem Deus te levantando, você vai dizer, é para isso que Deus permitiu aquelas circunstâncias lá atrás, para me forjar, para que eu pudesse ser levantada para um tempo como este, para ser um instrumento de Deus na nação. Amém? Seja produtiva, no momento que você está vivendo, mesmo que seja na dificuldade. Porque muitas pessoas na dificuldade, a primeira coisa que elas falam é, vou parar, vou retroceder, vou entregar.
Já ouviu essa frase? Fulano de tal entregou a célula. Misericórdia. Eu dá até arrepio. Fulano entregou o discipulado. Você entregou para quem? Para o dono? Você acha que eu sou dona de alguém? Você acha que eu sou dona de célula? Se alguém vier devolver uma célula para mim, eu falar, entrega para o dono, porque o dono é o Senhor. Você já entregou para Deus? Elas não têm coragem. Mas deixa eu te dizer, aquele que nos estabeleceu é fiel e justo para cumprir. A obra vem dele, é feita por meio dele, é para ele. Então, seja produtiva. De que maneira? Segundo personagem que eu quero lembrar a você, que estava no meio de um caos, no meio de um exílio, onde o povo de Deus estava completamente destruído, foi Daniel. E a Bíblia fala que no ano de 590 a.C., o povo de Israel, ele foi conquistado por Nabucodonosor ali na Babilônia. E a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, as portas foram queimadas, as famílias morreram, o povo ficou escravo, cativo na Babilônia. Sabe? E aí Deus fala para aquele povo, o povo dele, o povo que ele instituiu, o povo de Israel. Ele fala, vocês estão aí no cativeiro, vocês estão aí porque é lógico que houve um processo, houve uma causa por eles estarem aqui, que nós não vamos entrar na questão, mas eles estavam no cativeiro, tinham perdido muitas famílias, estavam escravos ali na Babilônia. Então eles poderiam ficar chorando as mágoas. Ah, meu Deus, agora. E o pior, o templo tinha sido destruído, que era tudo para eles. Então eles não tinham perspectiva, não tinha nada em frente. O que eles tinham pela frente? O que o Senhor fala para eles? Em Jeremias 29, 4 ao 10. E assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Vocês que estão aí no fundo do poço, né? Que Jesus fala. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai a vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais, ó glórias. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então a Bíblia fala, vocês estão no caos, vocês estão ali deportados, exilados, escravos. E o Senhor fala, não, então vocês estão lá, então se alegre, vai constituir família, vai construir casa lá, vai plantar árvore, vai plantar pomares, vai dar filhos, vai dar marido para as vossas filhas, vai gerar. Olha o texto, ele fala, multiplicai-vos e não diminuais. No tempo difícil, no tempo do teste, da provação, não para. Não desiste, não negocia, não entrega célula, não entrega discipulado, não desiste do propósito, não desiste do casamento, não desiste do ministério. Não desista do ministério, porque aquele que chamou é fiel para cumprir. O Senhor fala, vocês então multiplicam. O Senhor nos diz nesses dias, se você está assim, se você tem passado momentos difíceis, levanta, vai multiplicar, vai treinar líderes, vai evangelizar, vai fazer projeto, vem aqui de 2020. Arregaça as mangas e fala, eu sirvo um Deus fiel, poderoso, amém? Não retroceda, confie nos planos de Deus, confie que Deus está no controle. Deus está no controle, levanta as suas mãos e declare, Deus está no controle, amém? Tenha uma postura de fé, tenha uma postura de crer. E o que me chama a atenção nesse texto todo, nós não temos tanto tempo aqui para ler, mas você pode meditar em Daniel 9. A Bíblia fala em Daniel 9, no versículo 3, esse não projetei porque o texto é grande, mas você vê a oração de Daniel naquele tempo de exílio, você vê a oração de Daniel naquele tempo de sofrimento, naquele tempo de escravidão ali, e ele começa a falar em Daniel 9, versículo 3, ao 7, deixa eu voltar aqui um pouquinho,
Ele começa orando ao Senhor. Versículo 3, voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração. Então, no tempo lá da angústia, no tempo do desterro, daquele tempo que eles estavam sofrendo, Daniel começou a orar, ele não reclamou da circunstância. Ele começou a falar: Senhor, eu oro ao Senhor, verso 4, põe aí por favor. Orei ao Senhor meu Deus, confessei, Senhor Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia com os que te amam. Aí ele depois confessa os pecados no verso 5. E depois ele fala no verso 6, no 6, não demos ouvidos aos teus servos e profetas, que teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes. Verso 7, a ti, Senhor, pertence a justiça. Então, ali Daniel falou: Senhor, olha para nós. Senhor, nós somos o seu povo. O Senhor nos chamou, o Senhor tem um propósito para nós. Nós não vamos morrer nesse lugar, não. Nós não vamos sucumbir nesse lugar, não. O Senhor é o Deus da redenção. Senhor, olha para nós. Eu acho interessante que, né, Daniel, ele faz essa oração, depois ele vai lá para o verso 18 até o 21, e ele então ora. E ele fala no verso 18, inclina os teus, ó Deus, inclina, Senhor, os seus ouvidos e ouve, abre os olhos para a nossa desolação. E lá no versículo 21, você vê, Deus começa a clarear. Falava ainda na oração no verso 21, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, fala comigo, rapidamente, voando e me tocou. Uau! Ele estava lá no meio do vale de ossos secos e veio um anjo e tocou em visão. Sabe? E o Senhor falou com ele. Depois, pode voltar para o PowerPoint. Daniel 9, 23. A palavra do Senhor diz, pode passar. No princípio das tuas súplicas, isso é Deus falando para Daniel, saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. O Senhor disse para Daniel, desde o primeiro dia que você começou a suplicar, orar, eu já estava te vendo. Eu já estava te ouvindo, porque eu te amo, você é muito amado. Então isso significa que o Senhor nos ama, e que antes que você começasse a suplicar aquelas primeiras palavras, que às vezes não eram nem palavras, eram choro, era lágrima, era, sabe, clamor. O que o Senhor te diz? Que naquele dia saiu a ordem. A ordem já foi liberada. Quer dizer que a ordem já foi liberada. Está chegando. Pastora, eu não estou vendo, mas a ordem já foi liberada. Por quê? Porque você é amada. Deus falou para Daniel, porque você é muito amado. Porque o Senhor não pode negar um coração desejoso. O Senhor não pode negar o amado dele. E aqui em 1 João, a palavra de Deus fala que o Senhor nos ama. Querida, se você tem vivido um cativeiro, se você tem vivido em dias difíceis, eu quero te dizer que o seu clamor tem que chegar adiante de Deus. Assim como o Senhor viu as súplicas ali de Daniel. E a Bíblia fala então que nesse amor nós não temos medo. Sabe que eu percebo, quando eu orava por essa conferência, quando eu orava por nós, às vezes um espírito de medo, um espírito, sabe, assim, de medo das circunstâncias, de perder tudo, medo de perder o ministério, às vezes medo de perder a célula, de Deus não suprir, de família, não sei, mas é um espírito que tem amarrado muitas irmãs, e o Senhor te diz, nessa manhã em 1 João 4, do verso 17 ao 19, nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que mantenhamos confiança. Fala comigo, confiança. Amém? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O perfeito amor lança fora o medo. Sabe, Daniel, ele poderia ter ali todos os medos, ele poderia estar ali, meu Deus, e agora? Será que nós vamos morrer aqui? Será que nossos filhos vão morrer? As nossas famílias? O que vai ser de nós? Mas o Senhor diz, tu és muito amado. No primeiro dia que você dispôs o coração para me buscar, eu te ouvi. E o anjo já está mandando a resposta, amém? E olha, no capítulo 10, verso 12, o Senhor diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras foi que eu vim.
O Senhor te diz nessa tarde, por causa das tuas palavras, foi que eu vim. E eu te digo nesta conferência que Deus tem ouvido o seu clamor, que Deus não pode negar um coração desejoso, porque você é amada. Quantas amadas de Deus nós temos aqui? Se Ele diz para Daniel, muito amado, o Senhor te diz nessa tarde, muito querida, muito preciosa, a menina dos meus olhos, que eu salvei em cada canto desse país. Ainda que as circunstâncias mintam, eu já estou quase encerrando aqui em Abacuque, capítulo 3, no verso 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Olha aqui, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Deus, o Senhor, que é a minha fortaleza, me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O que é altaneiramente? Acima. Ele te faz andar acima das circunstâncias. É pelo que você vê? É pela promessa. O Senhor te faz andar altaneiramente. O Senhor te faz andar ali com os olhos de águia. Eu não vejo aqui, eu vejo lá de cima. Eu vejo do alto, eu vejo com os olhos de Deus. E os olhos de Deus é que há prosperidade, a paz, a alegria, a suprimento, há um ministério bem sucedido, há líderes, há discipuladoras, há pastores, há igrejas sendo abertas. Esse é o pensamento de Deus para nós. Aleluia. O Senhor te faz andar altaneiramente. E no Salmo 18, a palavra do Senhor diz: pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força. Lembra da força lá de 1 Pedro? Que Ele te fortifica? O Deus que me revestiu de força. Aperfeiçoou o meu caminho. Não sou mais a mesma. Eu sou uma mulher cheia de fé, cheia de autoridade. Os demônios me veem, eles vão sair correndo. Deu os meus pés a ligeireza das costas, me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Alargar sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Os seus caminhos serão alargados. Por quê? Porque o Senhor quer que você dê passos largos. Sabe por quê? Porque Ele tem algo grande para você. Naquele texto anterior, a palavra fala: ainda que as circunstâncias mintam. Olha só, quando fala que o produto da oliveira minta, eu fui para o original, significa, esse mentir é enganar, desapontar, sejam desanimadoras. Ainda que as circunstâncias sejam mentirosas, desapontadoras, desanimadoras, mesmo assim, eu confio no meu Deus, porque Ele vai me fazer andar por passos largos, Ele vai me fazer andar por caminhos altos. E a última promessa que eu quero deixar para você está em Deuteronômio, capítulo 8. Mas antes disso, eu quero declarar para você que o Senhor está liberando um novo nível de autoridade na sua vida. O Senhor nesta manhã libera um novo nível de fé na sua vida. Você vai passar pelas circunstâncias, você vai pisar o mar, mas você não vai afundar. Você vai andar sobre o mar. Por quê? Porque Deus é bom. Sabe que Deus é bom, você vai dar passos largos e você vai correr rumo ao propósito. Deus tem coisas grandes para nós, amadas. Deus tem escolas inteiras para nós. Deus tem orfanatos inteiros nas nossas mãos. Deus tem creches para confiar nas nossas mãos. Você vai sair dessa conferência o ano que vem, daqui a 2 anos, em 2020, nós vamos testemunhar o que Deus fez. Existem células para serem abertas, existem cidades, existem igrejas para serem abertas. E eu quero deixar, hoje eu trouxe essa coroa, para dizer para você que ela é sua. Ela é sua. Ela é sua. O Senhor constituiu você onde você está. O Senhor plantou você, não foi outro. Por que não foi outro? Porque Ele escolheu você. Porque é você que Ele quer usar. É você que Ele quer usar naquela cidade. É você que Ele quer usar naquela instituição. É você que Ele quer usar ali na sua igreja local.
Essa coroa é minha e essa coroa é sua. E eu queria deixar o último versículo para você, que está em Deuteronômio 8, 7 ao 10. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa. Não sai, por favor, estamos encerrando. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, terra de cevada e terra de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás. Louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Fique de pé. Olha só, você vai se apropriar da sua coroa agora. Você vai se apropriar e você vai dizer ao mundo espiritual que você não vai parar, que você não vai retroceder, porque você foi instituída, colocada, plantada, estabelecida, fundamentada para um tempo como este, para ser uma coluna, para ser uma escada que liga a terra ao céu, para ser uma mulher forte na oração. As circunstâncias vão sair, vão bater em retirada. As circunstâncias não dizem, porque o fato é o que você vê. Nós não andamos pelo fato. O fato é o que você vê, não andamos pelo fato, nós andamos pela verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está cheia de promessas para você. E nesses dias você vai entrar nessa terra boa, uma terra que emana leite e mel. Essa terra, ela é cheia de trigo e cevada, porque ela fala do sustento da palavra. Essa terra é cheia de oliveiras e azeite e mel, porque o azeite fala da unção de Deus. Você vai ver a unção de Deus sendo liberado numa medida nova nesses dias. O Senhor te diz nessa manhã, você vai levar tudo que você veio buscar nessa conferência. Um novo nível de unção, um novo nível de autoridade, um novo nível de vida, um novo nível de ousadia, um novo nível, sabe, de posicionamento. O diabo vai olhar para você, ele vai sair correndo com muito medo, porque Deus levanta mulheres coroadas de graça, mulheres que não negociam, mulheres que não andam pelo que vem, mulheres que não andam pelo que ouvem, mulheres que se posicionam. E a palavra de Deus diz que nessa terra haverá mel, porque você vai fazer a obra de Deus com alegria. Vai haver tanto prazer que você não vai querer ir embora do encontro, você vai querer ficar lá igual as crianças, eu quero morar aqui. Porque o mel vai ser tão bom, você vai ter tanto prazer de fazer a obra, não vai ser peso. Graça nos fala de alegria, de deleite. A obra de Deus não pode ser peso, definitivamente. Alegria em servir a Deus, alegria em fazer a obra. Domingo Kids, encontro, reencontro, retiro, conferência com alegria, com óleo de alegria. Você vai comer o pão sem escassez, haverá palavra de Deus. O maná será liberado na sua boca e você vai se fartar. No seu discipulado, a palavra de Deus vai fluir como um rio. As mulheres serão curadas, transformadas. Nada há de faltar nessa terra. Você vai comer e vai se fartar. Pela boa terra que o Senhor te deu. Eu queria que você levantasse as suas mãos nesta hora.